Se você entrasse numa máquina do tempo, voltasse para 1500, pegasse um mapa e procurasse Brasil nesse mapa, você acha que você encontraria? Então, isso dependeria bastante da sua habilidade de ler mapas, né? Porque não é uma coisa tão fácil assim, mas sim seria possível, em tese, encontrar a palavra Brasil antes de 1500 em mapas, né? Brasil já estava lá, mas não é exatamente o nosso Brasil, né? É outro Brasil, e um Brasil ainda mais estranho, um Brasil que era uma ilha, né, e uma ilha supostamente visitada por São Brandão, o navegador, 1000 anos antes de Cabral, uma ilha com ruas belíssimas e castelos em ruínas, uma ilha onde alguns pescadores diziam ter sido recebidos por habitantes invisíveis que ofereceram para eles muita comida e muita bebida, e uma ilha que, segundo a lenda, só aparecia uma vez a cada 7 anos. É uma ilha, portanto, fantástica, mas com algo de histórica também. Então aqui nesse vídeo a gente vai ver a história dessa ilha, a Ilha de Brasil, e no final, né, a gente conecta isso com a relação que essa ilha tem, ou talvez não tenha, vamos ver, com o nosso Brasil. E a gente pode começar pelas primeiras ocorrências dessa ilha em mapas, né? Quais são os mapas mais antigos que mostram a tal Ilha de Brasil? E o mapa mais antigo que a gente tem sobre isso está no século XIV, por volta de 1330. É um mapa produzido por um cartógrafo chamado Angelino Dulcert, ou Angelino Dalorto, que coloca essa ilha a oeste da Irlanda. E a ilha é representada sem tantos detalhes, né, o que indica, inclusive, que era uma ilha não tão bem conhecida. O formato dela parece redondo. Tipo assim, se tivesse que representar a ilha exatamente como ela é, você precisaria de mais detalhes sobre o formato dela, né? Como não se tinha detalhes, então fizeram ali só uma ilha redonda para representar a existência daquilo. E o nome que aparece, diga-se de passagem, da ilha não é ainda só Ilha de Brasil, nem Brasil. É um nome mais longo que é Insula de Montones Siue de Brasile. Então é a Ilha dos Carneiros ou de Brasil. E carneiros, a gente sabe bem o que é, né? Agora, o que é Brasil? Brasil, principalmente entre o século XII e o século XIV, foi o nome que se consolidou para um tipo de corante de pigmento, né, com cor vermelha viva, cor de brasa, daí Brasil, e era um corante mais caro, e no peso, né, era mais caro do que ouro. 1 quilo de Brasil era mais caro do que 1 quilo de ouro. Então era super valioso, né, preciosíssimo, consequentemente muito buscado, e inspirava a esperança, né, de muitos navegantes que poderiam encontrar uma fonte desse material riquíssimo, tal como se pensa, sei lá, nas lendas sobre Eldorado, sobre encontrar um lugar cheio de ouro para você ficar rico do dia para a noite. A ideia de encontrar um território cheio de Brasil também era muito fascinante. E a origem desse pigmento, diga-se de passagem, é mais ou menos a que a gente já está imaginando, né, relacionada ao pau-brasil, mas não necessariamente o pau-brasil aqui do Brasil, mas sim era um corante retirado de origem vegetal, dos chamados paus de tinta, que eram não só a espécie específica de pau-brasil daqui, mas outras espécies também de árvores, né, de madeira. E provavelmente, então, essa Ilha de Brasil era uma referência a um local cheio de Brasil. Essa era a ideia, um ponto de interesse, portanto, para os navegantes, né, que estavam utilizando esses mapas, que já são mapas ali do início do período moderno, que têm uma preocupação com a fidelidade da informação que eles estão transmitindo, né? Não é um tipo de mapa do início do período medieval, por exemplo, que você tinha mapas esquemáticos, né, que mostram a divisão dos continentes, uma espécie de mapa mundi, os chamados mapas OT, que são mapas mais simbólicos, né, mapas mais para dizer de algumas coisas que estão por aí, ou então comunicar até um ponto teológico, colocando Jerusalém no centro do mundo e coisas desse tipo. Aqui, no caso, a gente não está falando desse tipo de mapa, a gente está falando de portulanos, né, que são mapas que indicam os portos ali para ajudar, de fato, os navegantes a fazerem a navegação, principalmente nas costas ali de para onde eles vão. Então, em tese, a tal Ilha de Brasil indicava um local real, potencialmente fonte desse material. O problema é que ninguém sabia de fato se essa ilha estava lá, né? A gente vai entrar nesse detalhe daqui a pouco. Então ela tinha esse ar um tanto quanto lendário também, misterioso, que vai inspirar muitas histórias mais para frente. E tem até algumas teorias, uma teoria, por exemplo, que levantaram lá no grupo do Discord do canal, né, que é o canal de comunicação lá para os membros aqui do canal, foi o Tomate que levantou essa teoria lá, que a Ilha de Brasil poderia ser uma ilha deliberadamente inventada como uma ilha armadilha.
ilhas armadilhas eram recursos que de fato foram utilizados na história da cartografia e até hoje é utilizado, não no caso de ilhas, mas ruas armadilha, por exemplo, são locais que o produtor do mapa inventa ou modifica de uma forma bastante específica, arbitrária, para caso isso se repita em mapas de outras pessoas, o cara saber que copiaram dele, né? Então ele faz alguma coisa bastante única, que não tem um lastro ali na realidade. Então, se alguém for representar aquela realidade e repetir aquilo que você fez, não foi porque ele viu a mesma coisa lá, porque não está lá na realidade. Ele viu isso no seu mapa, e aí você pode acusar o cara de plágio, né? Tem processos de plágio recentes que se baseando em ruas armadilha em mapas. É uma coisa parecida também com o que tem sido feito para frear assim, um uso indevido de inteligência artificial, quando os caras colocam ali num PDF, por exemplo, um texto em branco, né, um texto em letras brancas, sobre um fundo branco, ou seja, os olhos humanos ali não vão detectar, mas se você sobe esse conteúdo para a inteligência artificial ler para você, né, para te poupar o trabalho, a inteligência artificial lê, né, o sistema lá, um chat GPT da vida, lê aquilo e faz alguma coisa no texto final que nenhum humano faria. Aí você percebe que foi uma máquina que leu o texto. Professores, inclusive, têm usado isso para identificar se os alunos estão usando inteligência artificial, né? Às vezes você coloca o comando da questão ali para o aluno ler, mas esconde alguma coisa invisível para olhos humanos, mas que a máquina vai ler, e aí a máquina dá uma resposta que tem as características indicadas previamente pela armadilha, e aí o professor detecta que não foi o aluno que escreveu a resposta, mas sim um gerador de texto. Coisas desse mundo novo de inteligência artificial, né, que potencializa muitas coisas, mas que é negativa para outras, né? Mas para saber utilizar bem a inteligência artificial, você pode fazer um curso da Alura, por exemplo, né, para aprender a fazer automações, para entender na parte de código, para ter um domínio maior dessa ferramenta para uso pessoal ou principalmente para uso profissional, né, para dar uma alavancada na sua carreira aí. E claro, tem vários outros cursos na Alura também de áreas de tecnologia, de programação, de design, de experiência de usuário. São 22 carreiras estruturadas que você pode seguir ali passo a passo, né, numa progressão do básico ao avançado. E você pode fazer isso com calma também, pegando ali o plano de 1 ano ou o plano de 2 anos para fazer ainda mais tranquilo ali, explorando cada parte do curso, dando a devida atenção ali para cada aspecto, né? E acessando pelo link aqui do canal, né, ou usando o cupom Estranha História, você consegue 26% de desconto para começar 2026 já com esse plano de aprofundamento nessa área, né, qualquer área de tecnologia que você escolher, e dando um impulsionamento aí na sua carreira. Mas voltando para a hipótese lá da Ilha Fantasma, né, não parece ser esse o caso da Ilha de Brasil, uma ilha inventada deliberadamente para detectar plágio, porque essa ilha aparece em outros mapas de forma muito diferente, em outros lugares também aparecem algumas ilhas de Brasil diferentes, além dessa, tem um mapa do século XIV ainda, no mesmo século, que representa 3 ilhas de Brasil, né, Ínsula de Brasil, uma delas, de fato, a oeste da Irlanda, equivalente àquela Ilha Brasil mais famosa, outra nos Açores e uma terceira ilha de Brasil no meio do Oceano Atlântico. Então, assim, antes de 1500, não só já tinha Brasil nos mapas, mas poderia ter vários Brasis, variando a grafia desse nome, variando o tamanho do território, variando a posição desse território. Muitas variações, portanto, que indicavam que não era uma ilha muito bem conhecida, muito bem estabelecida e nem frequentada de fato, né? Então tinha um risco mesmo de alguém ter passado essa informação da existência dessa ilha equivocadamente e isso ter ficado preservado na história dos mapas aí, porque os cartógrafos, eles mesmos não faziam a verificação de se existia ou não existia a coisa. O que ele ia fazer? Ia pegar um navio e ir por todos os lugares que ele representa no mapa para ver se estava lá mesmo? Não, ele tinha que confiar em depoimentos de outros navegantes e muitas vezes era melhor, como assim os navegantes não conheciam todos eles os mesmos lugares, porque cada um ia para um lugar, cada um foi uma vez só para tal lugar, era muito arriscado você trucar a informação de alguém e falar assim, não, vou tirar essa ilha aqui do mapa porque eu acho que não existe. Muitas vezes o que se fazia era conservar aquela ilha mesmo sob suspeita, porque, bom, era melhor deixar do que tirar. Vai que ela existia mesmo, né? E aí, no século XV, aí no século seguinte, e também no século XVI, algumas expedições já começaram a ser feitas de fato, explicitamente, para encontrar essa tal de Ilha Brasil. Tem o diário de um cara chamado William Worcester, que escreveu em 15 de julho de 1480 sobre um navio de 80 toneladas comandado pelo capitão Thomas Lloyd, que zarpou, abre aspas, em direção à Ilha de Brasil a oeste da Irlanda,
fecha aspas. Então, ia uma expedição do final do século XV, inglesa, para encontrar essa ilha, supostamente. E o capitão ficou 9 meses no mar, voltou sem nada, dizendo ali que a embarcação tinha sido pega por umas tempestades e o curso do navio acabou se desviando, mas isso tudo é bastante suspeito, porque assim, era um capitão bastante experiente, o destino dele estava a não mais do que 200 quilômetros em relação ao seu ponto de partida, e o cara fica 9 meses no mar, desviado por tempestades, né? Praticamente um Ulisses do início do período moderno. E mais estranho ainda, mais suspeito, é que essa viagem tendo falhado, o cara repetiu, né? Pelo menos o pessoal lá de Bristol, na Inglaterra, repetiu essa viagem não só uma vez, mas várias vezes por ano, por quase 10 anos. E todas as expedições foram frustradas. Tipo assim, expedições muito caras para você ficar repetindo sem ter tido sucesso nenhum por anos, várias vezes. Assim, claramente esses caras sabiam de alguma coisa ali que as outras pessoas não sabiam. Alguma coisa esses caras estavam fazendo e obtendo algum retorno. Agora, o que, né? O que esses caras sabiam que ninguém sabia? Não dá para saber assim com certeza, mas tem umas pistas importantes. E tem uma historiadora que é a Bárbara Freitag, que eu tô me baseando principalmente no livro dela para fazer esse vídeo, que ela levanta uma hipótese de que esses caras estavam indo pescar na chamada Terra Nova, né? Newfoundland, que é parte do que hoje a gente conhece como Canadá. Era um território que não estava oficialmente ainda divulgado, reconhecido, reivindicado por nenhum país. É um território que a Inglaterra só reivindica em 1497, então alguns anos, né, depois dessas expedições, supostas expedições para a Ilha Brasil. E o que poderia estar acontecendo ali é porque tem uma região de grandes bancos de pesca perto ali de Newfoundland, que poderia estar sendo explorada por esses navegantes, né, por esses pescadores, só que eles não podiam falar que estavam indo pescar numa terra nova, porque senão todo mundo ia saber que aquela terra existia para lá também, né? Então, para manter em segredo a verdadeira finalidade dessa expedição e manter em segredo a existência daquele grande, riquíssimo banco de pesca, onde se poderia pescar bacalhau, por exemplo, e os navios que partiam para essa expedição, supostamente para a Ilha Brasil, levavam sal, estavam entupidos de sal nos porões, né? Isso está registrado, tem uma figura que pergunta, inclusive, tem um registro, né, desse questionamento feito para essas expedições, de por que os caras estavam levando tanto sal, e assim, levar uma quantidade muito grande de sal faria muito sentido com a conservação de peixe, uma viagem muito longa, você fica pescando por muito tempo, você precisa levar alguma coisa para manter esses peixes conservados, né? Não é uma viagem de pesca que você vai, pesca e volta para casa e traz o peixe fresco, né? Se você vai ficar meses fora de casa, você tem que conservar de alguma forma, e o sal era a principal técnica utilizada. Então, provavelmente, esses caras ficaram pescando em segredo aí por 10 anos, até ter o reconhecimento de fato da existência desse território, muita gente depois ir para lá pescar. E quando foi anunciada, né, e reivindicada essa terra de Newfoundland, né, terra nova, pelos ingleses no final do século XV, algumas pessoas interpretaram a descoberta daquela terra como sendo a Ilha Brasil. Acharam finalmente a tal Ilha de Brasil. Só que não tinha Brasil nenhum lá, não tinha nenhuma das características indicadas para essa ilha naquela região do Canadá, e aí continuaram procurando depois a Ilha Brasil em outros lugares. E aí a gente vai ter por séculos relatos não muito confiáveis de pessoas dizendo que também encontraram a Ilha Brasil, mas todos eles divergem e são muito fantásticos, né? Tem um relato, por exemplo, do século XVII, 1675, atribuído a um capitão escocês chamado John Nisbet, mas provavelmente escrito por um outro cara que publicou isso na forma de correspondência. A correspondência ali que ele escrevia no navio, falando sobre as suas viagens, sobre o que ele estava encontrando, e nessas cartas ele diz que teria aportado ali na ilha de O Brasília, e que essa ilha tinha emergido assim de repente, ele estava navegando e de repente tinha névoas ali, brumas, e elas se dispersaram e revelaram uma ilha incrível, e aí ele desceu nessa ilha e viu uma série de castelos em ruínas, conversou nessa ilha com um ancião que falava gaélico antigo, né, uma língua celta antiga, que dá em vários dialetos ali na Irlanda, na Escócia, etc. E esse é um de vários relatos, né, que já começa a ligar essa Ilha Brasil à cultura celta
irlandesa escocesa. No folclore celta irlandês, principalmente, não vamos falar do irlandês aqui que vai ser mais importante para a história, existiam várias ilhas fantásticas, né? Ilhas feéricas que eram regidas e habitadas por fadas, por criaturas maravilhosas, por tesouros mágicos, ilhas chamadas Ilhas Afortunadas, em que a pessoa vivia eternamente num estado de juventude e por aí vai. Então você tem muito forte no imaginário celta, né, no folclore celta, essa ideia de ilhas mágicas. E outra coisa que tinha também no imaginário irlandês muito forte eram as histórias de São Brandão, o navegador, né, que era um santo irlandês do sexto século, depois de Cristo, naturalmente, né? E esse santo era muito famoso por suas viagens. Tem até uma história de que ele celebrou uma Páscoa, se eu não me engano, aportado numa baleia, né? Uma baleia que foi confundida com uma ilha. Tem várias histórias fantásticas associadas a esse personagem. Fazia muito parte do imaginário do folclore irlandês. E quando começam a falar da Ilha Brasil, é claro que São Brandão, desculpa o tom, né? Mas assim, é claro que o São Brandão teria visitado também a Ilha Brasil, por que não? Mas eu tô dizendo isso assim, com um certo cinismo pelo seguinte, porque essas histórias irlandesas de ilhas afortunadas, etc., ilhas feéricas, nenhuma delas falava sobre Ilha Brasil, não tinha esse nome nos textos antigos. São Brandão é a mesma coisa, as viagens de São Brandão medievais são muito interessantes, elas não falam de Ilha Brasil, né, em momento nenhum. É depois que essa ilha começa a aparecer nos mapas não irlandeses, mas mapas genoveses, mapas venezianos, mapas produzidos ali mais na região do Mediterrâneo, né, ainda que eles abordem outras regiões também, mas é depois que essa ilha começa a se consolidar nos mapas e no boca a boca ali dos navegantes, e cria-se um mistério sobre a existência ou não dessa ilha, e onde ela estaria de fato, o que tem ela de fato, parará pororô, é que essa ilha agora já engrandecida por esse aspecto lendário do desconhecido, do encantador, ela é incorporada posteriormente no folclore celta, tanto na questão das ilhas feéricas quanto na questão das navegações de São Brandão, né? Então muitas vezes quando eu vejo as pessoas falando sobre a história de Brasil, isso é apresentado como se ela tivesse surgido no imaginário celta e depois aparecido nos mapas. Não, documentalmente, essa é a tese forte da Bárbara Freitag, né? Eu vou colocar a referência na descrição, mas documentalmente a história é o contrário. Essa ilha surge nos mapas italianos, e, como ninguém sabe muito dessa ilha, ela começa a crescer em lendas e depois é incorporada ao imaginário irlandês. E uma coisa que contribui também para ela ser incorporada nesse imaginário é que existia, de fato, um clã irlandês que tem um nome muito parecido com o Brasil, que é Brescill, ou Bressil, algo mais ou menos assim. Eu não vou arriscar demais a pronúncia exata do gaélico, que é, enfim. Mas o fato é que quando irlandeses, pessoas que conhecem esse nome, começam a ouvir falar sobre a Ilha Brasil, em vez de associar a Ilha Brasil ao Brasil, o corante, ao pigmento Brasile, cor de brasa, eles associam esse nome ao clã irlandês. Inclusive, essa ilha aparece como o Bressil, né? O Brasil, alguma coisa nesse sentido, porque esse o ele indica patronímico, né? É tipo filho de Brasil, tipo da descendência de Brasil. É como o Rodrigues, né? No caso do português ou do espanhol, Rodrigues significa filho de Rodrigo, Fernandes significa filho de Fernando. Então essa terminação com ES indica patronímico, né? Da mesma forma também que na Escócia tem o MacDonald, McDowell, esse Mac é filho de também. Então na Irlanda você tem os O'Connor, os O'Brien e os O Brasil, na pronúncia contemporânea provavelmente, mas na época O Brasil, alguma coisa assim. Então no imaginário celta também começa a surgir essa ideia de que era a ilha desse clã, uma ilha antiga, arcaica, associada à grandeza ancestral desse clã, e por essa via também a Ilha de Brasil é incorporada ao imaginário irlandês e se consolida tanto que quando tem um movimento chamado, já bem recente, século XIX para o século XX, um movimento chamado de renascimento celta, ou nacionalismo irlandês de uma forma geral, a Ilha de Brasil aparece muito nos poemas desses nacionalistas, poetas nacionalistas, que buscam resgatar uma grandeza da Irlanda. A ilha, muitas vezes, de Brasil representa a grandeza do passado da Irlanda, que foi eclipsada pelos tempos mais recentes, da mesma forma que a própria história da Irlanda foi, de forma que até hoje, quando se fala dessa Ilha Brasil, geralmente se fala de I-Brasil, ou Rai Brasil, como alguns pronunciam, né? Mas é o I
associado a ilha e Brasil. Então, HY, geralmente é a grafia que a gente encontra, Brasil. Essa é a forma como se consolidou esse nome associado a essa tradição celta, mas eu reforço, né? Essa ilha surge em mapas genoveses, em mapas venezianos. Então, é em latim e em línguas, sobretudo em formas ali entre o latim e o italiano, que a gente encontra esse nome inicialmente. E significa simplesmente Ilha Brasil, né? Por isso que eu não estou chamando essa ilha de I-Brasil ou de Rai Brasil, eu acho que é para os nossos propósitos aqui, como a gente não está focado só na imaginação irlandesa dessa ilha, eu acho que faz mais sentido historicamente falar Ilha de Brasil, simplesmente. Então essa ilha que parecia ser um destino de obtenção de Brasil, mas não foi para frente, ninguém encontrou essa ilha, inclusive geograficamente, cartograficamente, é interessante que os mapas, com o passar do tempo, essa ilha vai diminuindo cada vez mais, até virar um rochedo, o rochedo de Brasil, porque, tipo assim, não é que ela foi afundando, né, mas é porque, como as pessoas começaram a viajar mais, a cartografia foi avançando também, o espaço do desconhecido foi reduzindo, de forma que você não poderia ter uma ilha muito grande ali próximo da Irlanda, porque senão todo mundo saberia, né, já tinha muito mais navegação passando por ali. Então ela foi diminuindo cada vez mais, porque aí uma ilha pequenininha, né, ou quem sabe um mero rochedo, você poderia passar despercebido por ele. Então essa ilha foi cada vez mais crescendo no imaginário fantástico, mas ao rés do chão ali cartográfico ele foi diminuindo cada vez mais, né, ao ponto em que no século XIX os principais mapas utilizados até na Inglaterra, né, a Carta do Almirantado, que era um mapa muito influente ali, né, cartas cartográficas náuticas muito importantes, removeram essa ilha completamente do mapa, né, meio que a morte oficial da Ilha Brasil em termos concretos, reais, como um lugar real, acontece ali no século XIX. Não que não existisse gente que continuasse acreditando nessa ilha no século XIX, como algumas pessoas acreditam que é real. Ainda hoje que não acharam ainda, né, ou que acharam e é outro lugar, sei lá. Mas o fato é que essa ilha a oeste da Irlanda é tirada do mapa. O que é uma coisa curiosa, porque, só um detalhe, a Ilha de Brasil chegou a aparecer em argumentações inglesas de que a Inglaterra tinha direito de posse sobre as terras ali do Canadá, as terras a oeste, da América do Norte em geral, que foram sendo descobertas, né? Século XVI, século XVII, principalmente, as terras ali do Atlântico Norte, né? E aí, argumentando contra o direito de posse da Espanha e de Portugal, os ingleses diziam que eles já tinham chegado há muito tempo no Atlântico Norte, nas terras do Atlântico Norte, por causa das viagens de São Brandão, por causa das viagens do rei Arthur. Então, personagens como esse já tinham conquistado o que estava sendo chamado ali de Novo Mundo, né, que deveria pertencer, na verdade, à Inglaterra, segundo essa argumentação. E a Ilha de Brasil aparecia nessa argumentação como sendo um dos territórios conquistados pelos ingleses no oeste, né, milênios ou séculos, pelo menos, antes de Colombo. Mas claro que essa argumentação não pega muita gente, não pegou na época e pegaria menos ainda depois que os próprios ingleses retiraram essa ilha de Brasil como sendo uma ilha ficcional, né, uma ilha inventada ou uma ilha resultante de um equívoco das próprias cartas lá do Almirantado. E finalmente a gente chega na conexão disso com o nosso Brasil, né? Então o que essa história toda tem a ver com o nosso Brasil? Então, o nosso Brasil, antes de ser chamado de Brasil, foi chamado de outros nomes, né? Você tem os próprios nomes que os povos que estavam aqui antes de Colombo, de Cabral, etc., já davam para essa região. Então, tem o nome Pindorama, por exemplo, que não é um nome, não é equivalente, né? Mas alguns povos ali, tupis, guaranis, utilizavam essa expressão, né? Que significa algo como região das palmeiras, para se referir à costa brasileira, principalmente ali ocupada por eles, né? Mas certamente tinha vários outros nomes utilizados, não para o Brasil como a gente conhece hoje, porque a ideia de um Brasil com o tamanho que tem hoje, por exemplo, era totalmente estranha a qualquer povo que tivesse aqui antes, como era estranho ao próprio Cabral, né, que inclusive os portugueses começam a chamar essa terra aqui de Ilha de Santa Cruz, né, sem fazer ideia do quão grande ela era na verdade. Então, quando descobrem que não é ilha nenhuma, muda para Terra de Santa Cruz. E esse é o primeiro nome assim mais oficial relacionado a essa questão religiosa, né? Essa questão da primeira missa no Brasil, da cruz utilizada como uma espécie de bandeira assim para marcar a conquista territorial e a integração desse território na cristandade e coisas do tipo. Então esse simbolismo fundacional religioso
é muito importante, né, para os portugueses ali, daí terra de Santa Cruz, mas ao mesmo tempo o valor real que as pessoas viam mesmo no Brasil, que os europeus, né, viam no Brasil, era o que ele podia oferecer em termos de riquezas, e isso era principalmente no início ali o pau-brasil, né, que dava esse pigmento em cor de brasa muito precioso. Então o pessoal se referia à terra que estava sendo explorado o pau-brasil aqui de terra do Brasil, a terra do que importa para nós, que é o Brasil. Da mesma forma que os caras se referiam à Costa do Marfim, até hoje o país tem esse nome, né? Costa do Marfim, porque o que interessava era o marfim. Era uma costa que tinha marfim. Essa que é a indicação suficiente para o mercado europeu, por assim dizer. A Argentina é outro exemplo, né? A Argentina é a terra da prata. Não que os argentinos se orgulhassem de ter prata, mas os europeus se interessavam muito na prata da Argentina para levar isso para a Europa. Então, vários lugares, né, que foram explorados economicamente têm esse nome relacionado ao produto que ele entregava, né, ou que era retirado da terra, e da mesma forma o Brasil. Então vamos lá para o Brasil, né? Vamos lá para a terra do Brasil, a terra que tem Brasil, a terra de onde dá para tirar Brasil e voltar mais rico para casa. Então esse nome mais comercial, mais trivial, mais reles vil, foi o que de fato se consolidou, Brasil. Até rimou. Inclusive não existe nenhum documento oficial, não que eu tenha notícia, que defina o nome Brasil nesses tempos, né? Depois o nome se consolida e acaba sendo oficializado, mas esse nome Brasil parece ter surgido de uma forma mais espontânea mesmo, espontânea das pessoas se referindo à terra pelo que era o seu material, né? O seu recurso mais valioso para ser extraído. Essa lacuna documental, inclusive, leva algumas pessoas até a questionar se de fato o nome Brasil do nosso país tem a ver com o pau-brasil, ou se teria a ver com brasa, ou com bronze de alguma outra forma, ou com a ilha de Brasil, né? Então vou voltar para esse tema. O nome Brasil tem a ver com o da ilha de Brasil? Tem a ver na raiz, né? São dois lugares que foram chamados por um material, foram chamados por causa do pau de tinta, né, e do pigmento Brasil. Então não é uma relação direta, né? Não é que o nome do nosso Brasil tira o seu nome da ilha de Brasil especificamente, mas tanto a ilha Brasil quanto o nosso Brasil tiram o nome da mesma coisa, que é esse pigmento cor de brasa. É possível que esse longo imaginário de navegantes ali sobre a ilha Brasil, etc e tal, isso tenha fortalecido o nome Brasil do nosso Brasil? Tipo assim, pelo fato de se falar tanto na Ilha Brasil, esse nome se consolidou ali, e aí quando começam a falar do nosso Brasil, eles escolhem esse nome inspirados por essas histórias que ouviram sobre a Brasil lendária, fantástica. Pode ter uma relação? Pode. Isso não está registrado, né? Então, assim, é uma especulação realmente sem muitas bases. É possível, mas assim, se eu tivesse que arriscar, eu não iria por esse lado, não. Eu iria pelo lado da coincidência mesmo, né? Das duas coisas incidirem com o Brasil pigmento. Mas realmente não tem como ter certeza absoluta sobre isso. Mas, como sempre, eu vou deixar referência na descrição do vídeo para quem quiser se aprofundar aí e chegar às suas próprias conclusões, tendo mais material ali, tendo acesso mais às fontes primárias e coisas assim. E, claro, deixe suas opiniões também nos comentários do vídeo. Vou deixar a recomendação aqui do vídeo sobre a descoberta da Europa, quem descobriu a Europa, já que a gente está falando aqui de descoberta de Américas, e alguma outra recomendação aí que depois eu penso. Valeu demais, muito obrigado como sempre por assistir e nos vemos nos próximos vídeos. Falou!